Olá, eu sou Vinícius Stecanella, aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Estadual de Maringá. Sou orientado pelo professor Dr. Paulo Fernando Soares e vou apresentar hoje o artigo Caracterização e Análise de Malha Viária Urbana, estudo de caso em Barbosa Ferraz, Paraná. Para contextualizar a formação das ruas, que é o objeto de estudo do nosso trabalho, nós voltamos para o início dos aglomerados humanos, onde as pessoas começaram a conviver em comunidade. Isso levou ao desenvolvimento dos meios de transporte para facilitar o deslocamento das pessoas e também a criação de polos de destino de viagem, possivelmente pela estocagem de grãos. Isso, em conjunto, leva à formação das ruas. Assim, os objetivos desse trabalho são a identificação de aspectos relevantes para a avaliação da qualidade de vias urbanas já existentes e também a análise do sistema viário de Barbosa Ferraz, no Paraná, a partir dos aspectos levantados previamente. O procedimento metodológico ele tem início com um levantamento bibliográfico, a partir do qual foram identificados quais aspectos a literatura considera como relevante para a análise de vias. Foi feita também uma análise do plano diretor de Barbosa Ferraz para identificar como ele trata o sistema viário da cidade. Caminhadas fotografadas foram realizadas para reconhecer e avaliar a situação das vias existentes e, a partir dos procedimentos anteriores, foi identificada a necessidade de uma análise topográfica que foi realizada via software QGIS. O primeiro resultado ele apresenta os aspectos relevantes para a avaliação da qualidade das vias urbanas, sendo eles 4 aspectos: topografia, hierarquização viária, infraestrutura, não só a qualidade do pavimento, mas também as infraestruturas que têm relação com as vias, como eletricidade, sistema de abastecimento de água, esgoto, e a centralidade, que é referente à zona central do município. Em relação a Barbosa Ferraz, a primeira imagem mostra as curvas de nível da cidade e o sistema viário, já de acordo com a hierarquia das vias. A gente percebe então um aproveitamento do relevo natural, uma obediência nas inclinações máxima e mínima, tanto para veículos quanto para pedestres, e em alguns locais é identificado um paralelismo das vias com as curvas de nível. Isso aqui não é um problema, já que esses espaços são bem pequenos e não vão estabelecer um problema para a parte de escoamento da água pluvial. Já em relação à hierarquização viária, a figura mostrada ela é da Lei Complementar número 2.391 de 2020, da cidade de Barbosa Ferraz, que estabelece a hierarquia da via e está em concordância com o Código de Trânsito Brasileiro. A gente percebe que a lei estabelece algo que é uma boa representação da realidade diária da cidade, já que as vias de maior fluxo, de maior importância, são aquelas que representam uma maior influência na dinâmica da cidade. Em relação à infraestrutura, a rede de eletricidade da cidade ela é suspensa, mas isso não se mostra como um problema, já que as edificações são baixas e o tráfego de veículos não é intenso. As duas primeiras imagens, elas mostram situações em que existe um problema com a implantação da rede de coleta de esgoto, que foi realizada recentemente, mas a parte de valas não foi corretamente fechada, deixando essas valetas em algumas vias. Por fim, a última imagem mostra a pavimentação de vias prejudicada devido ao desgaste. Ainda que exista, sim, manutenção das vias de Barbosa Ferraz e a recuperação de alguns pavimentos, em alguns locais a gente percebe essa problemática causando desconforto para o uso das vias. Em relação à centralidade, a gente percebe que a cidade tem como mais relevante a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, que é apresentada nessas imagens, onde a gente tem 2 quadras que têm uma via de mão única e alargamento das calçadas, o que é mais fácil de visualizar na imagem do meio. O problema, referente à centralidade do município, se dá com o estacionamento, em que é muito difícil encontrar estacionamento durante o dia e grande parte do estacionamento é usado pelos próprios comerciantes, o que representa uma falta de gerenciamento desse sistema de estacionamento. Como conclusão, a gente percebe que as análises das vias, elas podem ser diversas. Aqui a gente apresenta 4 aspectos para análise, mas isso pode ser expandido. A implantação e utilização do sistema viário estão condicionadas às especificidades locais, as características do local de análise têm que ser levadas em consideração. Barbosa Ferraz, o nosso estudo de caso, ele apresenta um sistema viário de malha retangular e que está em consonância com os aspectos levantados pela literatura, sendo necessário apenas alguns pontos de manutenção e gerência, e a constante manutenção e análise das condições do sistema viário são necessárias para a garantia da qualidade desse sistema. Termino então apresentando as referências que foram utilizadas neste trabalho e agradeço a atenção. Obrigado.